vão ver como que esses elementos que a gente está falando agora no início, como que eles vão aparecer, como que eles vão ser aplicados e como que é importante a gente entender o que é a internet das coisas, o que é inteligência artificial, o que é Big Data, para a gente poder, de fato, chegar até o marketing. É um processo. Então, vocês estão vendo, de fato, como as coisas estão acontecendo e quais essas transformações mais relevantes estão acontecendo. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Tem algumas mensagens aqui. Boa noite, Marcos Vinícius chegou. João Vitor também. Enfim, gente, vamos começar então. Já são 6h58. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Deixe-me ver onde que ela está. E aí a gente já vai começar com uma atividade, assim, já vai começar de cara com uma atividade, porque hoje eu estou malvada, mentira. É bem tranquilo de fazer. E vamos. É sobre vocês, é uma curiosidade sobre vocês. Tati, vamos fazer atividade baseada no BBB? Você sabe que tem BBB na aula de hoje? Boa! Você falou, juro por Deus, que vai ter BBB na aula de hoje. Tem um slide, inclusive, com a foto de um personagem do BBB, para vocês verem que eu não estou exagerando. Foi transmimento de pensação, que hoje nós vamos falar de BBB. Big Data tem a ver com BBB, vai vendo aí. Sim, irado. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, a aula de hoje, Big Data. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo alguma vez na vida de vocês, embora seja de uma maneira muito vaga, né? Talvez não tenham se aprofundado, mas a palavra Big Data deve ser familiar para alguns de vocês. Alguém já ouviu falar disso? Por mais que você não saiba o que seja, já ouviram falar? Sim. Sim. É algo que a gente vai ouvir ainda falar muito, Big Data. Hoje a gente vai desvendar o que é essa tal de Big Data, o que isso tem a ver com marketing, vamos nos aprofundar aí. Agora, antes disso, vocês vão me responder esta pergunta que está nesse slide aqui, uma pergunta extremamente importante sobre a vida de vocês. Imagina que alguém decide mexer no lixo da sua casa. Sim, da sua casa. Pensa que alguém mexeu nesse lixo. E aí já tem lixo de, assim, uma semana. Você não jogou fora, tem uma semana de lixo da sua casa. O que essa pessoa vai descobrir sobre você, sobre as coisas que você compra, que você come, que você consome? Afinal, um lixo não é só comida, são várias coisas, né? O que essa pessoa vai descobrir sobre você se ela revirar o seu lixo? Isso que eu quero que vocês me respondam. Eu vou deixar, tô falando literalmente, ó, eu botei aqui um link do Google Forms, vocês vão acessar agora esse link que eu joguei aqui para vocês acabei de jogar, ó, no chat, e vocês vão me responder, cada um de vocês, 5 minutinhos. São 7:01, quando for 7:06, eu volto aqui com vocês. Estou aqui, enquanto vocês vão respondendo. Se uma pessoa, reflita enquanto isso, se uma pessoa chega na sua casa, ela vai revirar o seu lixo de uma semana. O que ela vai descobrir sobre você? O quê? Que traço da sua personalidade, dos seus hábitos de consumo, o que ela vai encontrar sobre você? Respondam para mim nesse questionário. Pode ser brevemente, mas respondam para mim. Ô, Tati, Oi. hábito de consumo. Então, a sua alimentação durante a semana, né? A sua alimentação, mas pode ser outras coisas, porque no lixo a gente joga várias coisas, né? Quando você compra alguma coisa, por exemplo, você fez uma encomenda pela internet, chegou, você vai jogar a caixa no lixo. Então, pensa nas coisas que você costuma consumir e que automaticamente a embalagem vai para o lixo. Aí pode ser comida e pode ser outras coisas. O que a pessoa que revirar o lixo, ela vai falar assim,
O Fábio gosta de comprar tal coisa. O Fábio come desse jeito. O Fábio compra desse jeito. O que a pessoa vai descobrir sobre você se ela revirar seu lixo de uma semana? Porque uma semana dá para descobrir bastante coisa. Né? Ou se dá. Tem um programa, não sei se é no Discovery, das pessoas que são acumuladoras, né? Que vão guardando lixo, que não conseguem desapegar. Bizarro isso. Hoje eu tô com a roupa combinando com o cenário, ó. Blusa de bolinha com as estrelinhas aqui. Estou galáctica hoje. Conforme vocês forem mandei, terminando... Tati. Enviou? Mandei, Tô dando a palheta. Vou abrindo aqui, então, que eu estou curiosa para ver as respostas. Peraí, eu cheguei. Tati, tá aparecendo, hein? A tela compartilhada. Você vai... Todo mundo vai ler com o nosso... Não, não vou compartilhar, não. Eu não vou falar, eu não vou dar nome aos bois, não. Não tem nem nome no questionário, gente. Pode olhar. Eu não peço nem o nome de vocês. Eu não peço nem o nome. Agora que eu vi, nem... É uma pesquisa que vocês não precisam me informar nome. Vamos lá, mais 2 minutinhos. Vou comentar algumas coisas, tá? Sobre o que eu tô lendo aqui de vocês. Enquanto vocês estão escrevendo, eu tô lendo aqui as respostas e vou fazer algumas observações. Ai, tá muito boa essas respostas. Eu tô dando risada. Eu tô dando risada aqui. Eu tô rindo por dentro, vendo isso aqui. Metade droga, metade salada. Ah, já sei qual que é essa então. Nossa, não é mesmo, não. Bom, vamos lá. 7-6. Tentei encontrar algumas coisas em comum que vocês responderam. Muitos disseram que vão encontrar. Vocês focaram mais na parte de alimentação, né? A maioria falou sobre as coisas que costumam comer, que vai encontrar muita porcaria, né? Vai descobrir que você é viciado em refrigerante. Chegar a falar que você vai encontrar muitas máscaras, né? Tem aqui essa resposta. Muita gente falando que é viciado em refrigerante, produto industrializado. Acumuladores de papel. Temos acumuladores de papéis aqui na turma. Olha só, daqui eu já estou identificando o perfil de vocês. Já estou vendo aqui que salada não é tanto forte de vocês. Talvez vocês prefiram, sei lá, um hambúrguer do McDonald's, não sei, ou alguma coisa do tipo, né? Enfim, deu para tirar algumas ideias aí do que vocês costumam comer. Só de vocês refletirem sobre isso e já pensar no lixo de vocês, já mostra que tem várias coisas aí que a gente pode desvendar relacionadas a vocês pelo lixo, né? E aí, gente, ainda tá compartilhando a tela? Ainda tá mostrando para vocês? Acho que tá, né? Sim.
Agora, olha só, vocês fizeram esse experimento de simular essa situação no lixo da casa de vocês. Agora, imagina o que é possível descobrir olhando os dados que são produzidos diariamente dentro da internet. Se num lixo, em uma semana de lixo, a gente já consegue achar várias características que descrevem a personalidade de vocês. Então, por exemplo, se tem caixas de máscaras, provavelmente alguém que tem uma preocupação, né, com o medo da doença muito grande, que está vivendo aí um cenário um pouco mais inseguro. As outras pessoas que têm uma alimentação não tão saudável, a gente já consegue entender um pouco o que atrai essa pessoa, né? Então, talvez uma promoção de um hambúrguer. Se a gente botar uma imagem de uma coquinha bem gelada com gelo e limão, vai atrair essa pessoa. Você já começa a ter ideia de várias coisas revirando o lixo da pessoa. Você já consegue pensar numa ação de publicidade para aquela pessoa revirando o lixo dela. Porque você entende várias coisas que ela consome. Agora, pensa que existe um lixo virtual gigante. Aí, quando eu falo que é lixo, gente, não é... Eu não estou avaliando aqui a qualidade do que está dentro da internet, não. Estou falando de modo geral, a gente tem muita coisa que é produzida, né? Assim como o lixo, o que vai para o lixo é aquilo que foi produzido. Da mesma forma, tem muita coisa que é produzida e que vai para a internet todos os dias. Imagina a quantidade de coisa que tem ali. A quantidade de coisa. Agora, imagina o que a gente não pode descobrir sobre as pessoas a partir desse material que a gente pode chamar ou não de lixo e que é jogado, despejado pelas pessoas nas redes sociais e da internet da vida na web, nos sites que você visita, tudo. Pensa bem, gente, quantas coisas a gente não pode descobrir. Se um lixo já diz muito pra gente, um lixo de casa, como que a internet não pode transmitir de informação pra gente? Vocês entendem por que dados são tão importantes para a gente na internet? Porque da mesma forma que a gente consome em casa e a gente vai gerando lixo, e a gente ao mesmo tempo está gerando informação sobre a gente, porque o nosso lixo é informação sobre a gente, quando a gente despeja conteúdo na internet, a gente também está dando um monte de informação sobre a gente. O tempo inteiro a gente dá informação. Então, a internet é um grande depósito virtual de informação. E aí, se a gente souber filtrar essas informações, a gente consegue desenvolver várias coisas dentro do marketing. Cabe a gente identificar o que dentro dessa bagunça de informação pode ser aproveitado. E isso aqui tem tudo com o conceito de Big Data. Tudo a ver. Aí, chegamos no Gil. Falei que ia ter Big Brother na aula de hoje, não falei? Aí, quem que é esse cara aqui? Gil do Vigor. E aqui, quem que é essa aqui? Discutindo com o Gil. A Poca. A Poca, exatamente. Vocês lembram dessa discussão, gente, que o Gil teve com a Poca? Sim. Ele falou com ela, eles estavam discutindo e aí ele falou, eu não vim do lixo para perder para basculho não, meu amor. E aí ela falou, o que é basculho? E ele falou, não importa. E aí isso gerou um burburinho nas redes sociais naquele momento, onde as pessoas se perguntaram o que era basculho, né? E aí descobriram que basculho é aquele lixo do lixo, é aquele lixo que você não consegue aproveitar de forma alguma. Se a gente olhar para o nosso lixo, a gente sabe que com reciclagem, né, com todas as questões sustentáveis, você consegue ter uma caralhada de coisas que você pega no seu lixo que você consegue transformar. A própria latinha de refrigerante, muitos falaram que consome muito refrigerante. O que você não faz com uma garrafa PET de Coca? O que você não faz com uma lata de refrigerante? Você consegue reciclar, você consegue levar para locais que fazem coleta para reciclagem. Várias coisas você consegue aproveitar. Aquele lixo que você não consegue aproveitar de jeito nenhum, que realmente não vai ser utilizado, esse lixo é o basculho. Então, o basculho é o lixo do lixo. Isso é o basculho. E aí, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, com a Big Data? Pessoal, o Gil do Vigor responde para a gente, já que foi ele que veio, que trouxe à tona esse termo. Vamos perguntar para o Gil do Vigor, o que é Big Data? Como que ele responderia o que é Big Data? Ele diria para nós, ele, Gil, um doutorando em economia, né, um cara muito inteligente, como que ele responderia essa pergunta para a gente? Ele diria o seguinte,
Big Data é você separar os dados virtuais dos vasculhos virtuais. Ou seja, você separar aquelas informações que são realmente úteis para a gente. Obrigada, Ti. Que isso, gente? Alguém gritou aqui. Você separar aquelas informações que são realmente úteis para a gente daquelas informações totalmente desnecessárias. Isso é Big Data. Big Data é quando você tem um monte de informação e aí você tira tudo que não vai ser útil para você, o que é lixo virtual, e você joga fora. São os basculhos. Então, como você tem muita informação na internet, você tem que saber separar aquilo que vai ser aproveitado, que são dados importantes sobre aquela pessoa, que você pode usar de alguma maneira aquela informação, como a lata de Coca-Cola lá no seu lixo, você que toma muito refrigerante, que está lá no seu lixo, você vai ressignificar ela, você vai reciclar ela. Aquilo ali é como se fosse um dado virtual importante, que vai dizer muito sobre quem consome ali. Agora, não é nem aquela casca de banana podre, que a casca de banana você ainda aproveita, ainda dá para fazer geleia. A casca de banana podre, você não vai aproveitar. Aquilo ali é o basculho. A Big Data é isso. Big Data, ela vai separar o basculho, aquilo que você não vai usar, que está disponível na internet, mas que é totalmente inútil e que foi produzido e jogado naquele ambiente, do que realmente vai ser útil para você. Ou seja, é o ato de fazer o quê? De filtrar todos os dados disponíveis na web, e aí isso entra rede social, isso entra todo tipo de site, todo tipo de aplicativo, qualquer coisa que gere algum tipo de informação, e selecionar somente aquilo que você vai aproveitar de alguma maneira. Ou seja, você organizar os dados. Entenderam, gente, o que é Big Data? Pelo Gil do Vigor. Gil do Vigor está aqui perguntando por meio do Big Fone. Estou falando com o Gil aqui pelo Big Fone, ele está perguntando. Vocês entenderam o que é Big Data? Entendemos. Eu acho que entendi, né? Uma grande quantidade de dados através de dados obtidos pela nossa interação, não é? Ou não? Não necessariamente interação, você está ali botando informação. Tudo, né? Você está jogando informação. Pesquisa, enfim. Tudo, só que nem tudo vai ser útil. E o que não é útil é o quê? O que não é útil? Lixo. É o basculho. É o basculho virtual, é o lixo virtual. É o que você não vai aproveitar. E a gente quer só o melhor, né? Olha agora, olha a quantidade de dados, gente, que a gente produz diariamente só nas redes sociais. Aqui eu tô falando só de rede social, tá? Não tô falando de outro tipo de plataforma. No YouTube, são mais de 2 bilhões de usuários. Então, você imagina essa galera toda consumindo conteúdo o tempo inteiro. 2 bilhões, é muita gente. E cerca de 500 horas de vídeo são carregadas a cada minuto. 500 horas de vídeo. Nem que você tivesse 24 mil encarnações, você conseguiria assistir todos os vídeos que tem no YouTube. É humanamente impossível. 500 horas de vídeos por minuto. Quantos minutos a gente tem num dia? É muita coisa. No Instagram, olha, 500 milhões de contas no Instagram usam os stories todos os dias. Todo santo dia. Ou seja, 1/3 dos stories mais visualizados são de empresas. Ou seja, tanto pessoas quanto empresas utilizam os stories. É muita gente, é muita gente mesmo. Ó, só o Instagram ele tem 1 bilhão de usuários ativos. Ou seja, aquela galera que entra todos os dias. Todo dia é 1 bilhão. Desses 1 bilhão, 500 milhões produzem stories todo santo dia. Olha a quantidade de dado que a gente está jogando nessa internet. Olha a quantidade de lixo virtual que a gente está mandando para ir para esse ambiente. Olha a quantidade de tweets, gente. 456 mil tweets são enviados por minuto. Ou seja, cerca de 656 milhões de tweets por dia. Olha que bizarro. Isso é mais do que em 2011, quando havia cerca de 200 milhões de tweets por dia, o que foi suficiente para encher um livro de 10 milhões de páginas. Em 2011, já existia forma de se você pegasse todos os tweets, reunisse todos os tweets, você ia construir um livro de 10 milhões de páginas. Alguém aguenta ler 10 milhões de páginas?
Alguém leria 10 milhões de páginas? Não. Ou seja, o que não é útil para você, você não vai ver, você não vai consumir 10 milhões de tweets, você não vai assistir 500 horas de vídeos por minuto. O que você isso não é útil para você, você vai dispensar. Isso aqui é só para a gente ter uma pequena noção. Isso aqui é uma amostra, assim, muito mínima da quantidade de dado que a gente joga todo dia na internet. Sem falar nos sites, nos portais, nos jogos, na própria internet das coisas. Tudo é informação que a gente está gerando. Óbvio que nem tudo vai ser relevante. Óbvio. Aí como é que a gente faz? A gente tem que saber separar. Como que a gente separa Big Data? E a gente tem que entender o que é dado e o que é informação, porque tem algumas diferenças. E isso é importante que vocês entendam, porque a palavra dado e a palavra informação, elas estão diretamente ligadas ao conceito de Big Data. Então, vamos entender quais são as diferenças entre esses termos, que são tão presentes na nossa vida, mas a gente precisa entender as diferenças entre eles. Primeira coisa, vamos pensar aqui num triângulo, né, para separar os termos. Vamos começar pelos dados, que é a base, que é onde é a grande maioria, né? A gente sempre fala que a base da pirâmide é onde está a maior parte do que a gente está analisando, né? O quantitativo. Dado, gente, é uma coleção não estruturada de fatos e números, ou seja, qualquer coisa é um dado. Se eu escrever aqui no chat, pegar o chat aqui e escrever uma coisa completamente sem sentido, ó, botei várias palavras aqui, completamente sem sentido. Isso aqui é um dado, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Agora, se eu escrevo boa noite, vou passar a atividade no final da aula, eu estou dizendo alguma coisa, não estou? Isso aqui não agrega nada, isso aqui simplesmente palavras, mas que são dados que eu joguei aqui. A gente tem dado aqui no sistema, mas isso aqui é basculho. Agora, isso aqui é uma mensagem. Boa noite, vou passar a atividade no final da aula. Isso tem uma grande diferença. Gente, tá ligado o... Hanna, não sei se é o seu, acho que é o seu microfone que tá ligado. O meu... Olha só, olha a diferença de informação. Aqui, isso aqui é uma informação. Isso aqui é só um dado. O dado ele não precisa necessariamente significar alguma coisa. Ele só foi uma informação jogada ali. Pode ser qualquer coisa. Às vezes, uma foto que você bate errada, que, sei lá, bateu o seu dedo. Sabe aquelas fotos que a gente tira sem querer que qualquer coisa pode não ter mensagem nenhuma, significado nenhum. É um basculho. Isso aqui é um basculho. Agora, isso aqui, boa noite, vou passar a atividade, já é uma informação, porque quer dizer alguma coisa, não é simplesmente o dado. Ela tem um valor aqui, ela tem é uma mensagem, ela tem algo que pode ser interpretado, vai fazer sentido para quem está lendo. Essa é a grande diferença entre basculho, não deixa de ser, entre um dado e uma informação. É como se o dado fosse vários basculhos, né, todo lixo virtual aqui, e a informação já são dados mais selecionados, já é um dado mais estruturado, não é qualquer informação, é uma informação que realmente é útil, ela foi separada, ela foi organizada, eu dei valor para essa informação, é uma mensagem que tem algum sentido. Quando um dado, ele é lapidado, ele é organizado, ele passa a ser uma informação. Se eu jogar simplesmente aqui no chat de vocês, escrever a palavra cachorro, ó, escrevi cachorro, aleatoriamente, não quer dizer nada. Agora, se eu escrevo cachorro, aí eu escrevo gato, aí eu escrevo passarinho, aí eu escrevo rato, aí se eu escrever várias outras palavras, aí, ok, tá, você tá citando animais, passa a fazer algum sentido, certo? Agora, se eu escrever só cachorro aleatoriamente, não quer dizer nada. O que eu faço com essa informação? Cachorro. Tá, cachorro não me diz nada. Agora, se eu organizo a palavra cachorro junto com a palavra gato, junto com a palavra passarinho, junto com a palavra rato, eu posso interpretar isso aqui como uma informação. Por exemplo, um grupo de palavras de animais que você pode ter pela sua casa, que você pode criar, que você pode domesticar, que você pode... Enfim... te diz muito mais alguma coisa do que simplesmente escrever a palavra cachorro aleatoriamente. Então, quando eu escrevo cachorro, só tem um dado.
Ah, tá, ok, é uma palavra, cachorro. Agora, se eu contextualizo, eu estou gerando uma informação. Ó, eu estou falando de um grupo de animais. Então, quando esses dados eles começam a fazer sentido, eles se tornam uma informação. E aí, quando que eu tenho o que eu chamo de conhecimento? Conhecimento é quando você tem muita informação, você organiza um número muito grande de dados e você usa esses dados, essas informações, e gera algo muito além. Você estudou muito, você pesquisou muito, você teve muito acesso à informação, a muito material organizado, estruturado, aí você chega no conhecimento. Aí você vai ser aquela pessoa expert. Você vai entender tudo sobre aquele assunto. Por quê? Porque você teve muito acesso à informação organizada, informação estruturada. Então, se a gente for traduzir, né, mais brevemente esse triângulo, nada mais é do que dado, quando ele é apurado, quando ele é lapidado, quando ele é organizado, e aí você agrega valor a esse dado, ele se torna uma informação. Essa informação, quando é lapidada, organizada, aprofundada, ela se torna conhecimento. Você só tem conhecimento se você tiver muita informação. Você transformou essas informações em conhecimento. Da mesma forma que você transformou dados em informação. Então, o percurso é dados, informação, conhecimento. Guardem isso, porque a gente vai voltar nisso quando a gente for falar de marketing digital, porque isso aqui também tem muito a ver com marketing digital. Como que as informações estão disponibilizadas aí, como é que a galera faz uso disso aqui. Isso aqui é muito importante. Olha só, gente, é um processo de transformação. Essa imagem aqui é bem bacana para a gente entender esse processo. Pensa que o dado é uma lagarta. Aí, quando ela está no casulo, ela ali está se transformando numa informação. E quando você solta a borboleta, ela vira a borboleta e a borboleta voa, ela já sabe tudo, ela já está livre para voar, como diria Tiaguinho. É o conhecimento. Então, as coisas acontecem dessa maneira. Primeiro eu tenho dado no lugar mais bruto, depois eu vou lapidando esse dado e transformo ele em informação, e depois eu transformo em conhecimento. Isso, para mim, é relevante. Não é o lixo virtual. O lixo virtual está aqui. Eu quero isso aqui. O conhecimento e a informação é que vão me dar materiais necessários, informações necessárias para eu conseguir usar numa campanha de marketing, por exemplo. Porque uma coisa que o profissional de marketing precisa é de informação. Ele precisa ter conhecimento, mas ele precisa de muita informação. Muita, muita, muita. E é assim que a gente consegue adquirir informação no meio de tanto lixo virtual que tem aqui no cercando, né? Tanto conteúdo que é produzido online. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como que é formada essa Big Data. Como que a gente consegue descrever a Big Data, gente? Existem alguns Vs que representam os aspectos da Big Data, que tem dentro desse sistema. O primeiro V é o V de volume. Como é que é isso, tá? De volume. Pensa que Big Data é um grande número de dados, tá? Por isso chama Big Data, esse nome é literal. É um grande número de dados. Então, a gente mensura essa Big Data pelo número de dados, né? Eles podem estar em terabytes, petabytes ou exabytes. Que termos são esses, Tati? Eu estou acostumada com gigabyte, com nomes mais simples. É porque são valores muito altos, são valores gigantescos. Imagina, gente, o servidor do Instagram, a quantidade de dados que são enviados para eles o tempo inteiro. Como que o algoritmo trabalha? Para o algoritmo trabalhar, é porque existe uma esfera de volume de dados ali gigantescos, que é o que vai fazer com que ele selecione, por exemplo, o conteúdo que vai ser entregue para determinada pessoa. Isso é volume de informação. Então, dentro da Big Data, uma coisa que a gente tem que considerar é o volume dos dados. Então, Big Data trabalha com volume. Aqui a gente tem esses numerozinhos 1, 0, 1, 0, porque dentro do que a gente entende como volume, eles são mensurados de maneira, em forma de algoritmos, né? Em matéria de números, que é 1, 0, 1, 0, que são os números binários. Isso, vocês não precisam entender estatisticamente isso não, tá, gente? É só para vocês tomarem conhecimento de que quando a gente fala de
volume de Big Data, a gente está falando de grandes volumes, porque a gente está falando de muita quantidade de dado. Outra coisa que também está diretamente relacionada a Big Data é a velocidade. Porque pensa que você tem muito dado, muito aí em um ambiente virtual. Eu preciso conseguir acessar determinado conteúdo, isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, porque você imagina, é muito dado. Imagina se você fosse selecionar um por um. O sistema, ele ajuda a gente, ele trabalha para extrair um dado mais rápido. Quando você está lá fazendo uma pesquisa numa ferramenta de busca como o Google, você digita e em menos de um segundo ele te dá a resposta, né? É muito rápido. Por quê? Porque ele trabalha com velocidade. O Google é um excelente exemplo de como funciona a Big Data. O Google, ele é uma Big Data por quê? Porque ele tem um alto volume de dados e ele trabalha numa velocidade muito rápida. Ele precisa te entregar informação, quando você faz uma busca lá no Google, ele precisa te entregar informação em menos de um segundo. Ele precisa fazer isso. Ele age com rapidez, com agilidade. Ele encontra a informação que você quer, no meio de tanta informação, ele vai te passar aquela que você precisa de uma maneira muito rápida. Então, quando se desenvolve a Big Data, se faz esse processo de lapidamento de dados, a velocidade é extremamente considerada nesse processo, porque não adianta nada você ter um grande volume de informação, você não conseguir entregar a informação necessária, extrair a informação necessária de uma maneira rápida. Hoje no Google você encontra tudo com muita rapidez. E o objetivo de todos os sites que oferecem opção de busca é justamente esse, é você encontrar o conteúdo com muita rapidez. Outra coisa que vai ter aqui, que é um V também da Big Data, é a variedade. Por quê, gente? Porque na Big Data você vai encontrar tanto dados estruturados, que são aqueles que já se tornaram informação, que são dados relevantes, que são dados que fazem algum sentido para alguém. Você vai encontrar dados não estruturados, que são aqueles dados, como eu digitei ali um texto qualquer, um monte de palavras, um monte de letra, uma atrás da outra, que não quer dizer nada, mas que está ali disponível, que é o famoso basculho, né? Pensa que o dado não estruturado é o basculho. E o dado semi-estruturado, que é aquele dado que ele começou a ser produzido, ele começou a ser lapidado, mas ele não foi de tudo lapidado. Esse dado, por exemplo, aqui que eu botei agora no chat, que eu escrevi um monte de palavra, ele pode ser considerado um dado semi-estruturado. Tem um monte de palavras, mas você ainda não sabe, quem está lendo, o leitor não consegue entender do que está falando aqui. Agora, se eu escrever, estes são animais que podem estar na sua casa, pronto, eu dei um contexto para todas essas palavras. Então, eu tirei de um dado que eu tinha antes, que era não estruturado, só tinha informação que tinha um cachorro ali. Aí, de repente, eu acrescentei outros animais, dados semi-estruturados, e agora eu expliquei, eu contextualizei toda essa informação que eu disse. Estes são animais que podem estar na sua casa. Tá dando para entender essas analogias que eu estou fazendo, gente? Sobre os dados? Fiquem à vontade para falar. Sim, tá. Beleza. Então, eu tenho vários tipos de dados. A variedade diz de respeito justamente sobre a qualidade desses dados. É igual o lixo da sua casa. Vai ter produtos que podem ser reaproveitados, como a lata de refrigerante. Vão ter produtos que talvez possam ser aproveitados, como uma casca de banana, que tem alguns pedacinhos ali que estão meio murchos, meio ruins, mas se você tirar, você pode aproveitar. E vai ter aquele produto que não vai servir para absolutamente nada. Então, todos esses tipos de dados, tanto dado quanto informação, vai estar ali na Big Data. Variedade, todo tipo de informação. E outro item que também vai contar na Big Data, e esse item é extremamente importante, é a veracidade. A gente discute muito hoje a questão das fake news, né, gente? Quantidade de informação inverídica que tem disponível para a gente é um dos grandes desafios da Big Data, que é fazer o quê? Que é separar aquilo que é fake daquilo que é informação de fato. Quando a gente fala isso, a gente já consegue entender a diferença entre dado e informação. Porque se eu tenho uma informação fake, se ela não é verdadeira, ela passa a ser um basculho para mim.
Eu não vou fazer nada com aquilo ali não tem veracidade. Então, o Big Data, o que ele tenta fazer? Ele tenta mensurar um volume, ele tenta entregar o conteúdo para o usuário numa velocidade muito rápida, ele oferece variedade de conteúdo, porque você vai encontrar todo tipo de dado ali, e ele tenta identificar e filtrar as informações a partir da sua veracidade, trabalhar com dados verdadeiros. O que é isso? Não trabalhar com plágio, não trabalhar com informações inverídicas. Por que tem site, tem grupo de Telegram, já que a gente está falando de Big Brother, eu vou dar um exemplo. A Globo, ela trava qualquer tipo de informação que você disponibilize sobre o Big Brother. Ela pode, se você posta um vídeo no Twitter, ele pode ser retirado. Tem vários grupos de Telegram que falavam sobre o Big Brother que foram proibidos, foram excluídos, que a Globo conseguiu acabar com o grupo. Você não pode ficar postando conteúdo, vídeos principalmente, no Instagram sobre o Big Brother. Por quê? Porque a Globo não deixa. A Globo corta alegando o uso de direitos autorais. O que isso significa? Que você não vai conseguir produzir informação, porque a Globo não vai deixar. Isso aqui é Big Data agindo. Eu não vou deixar você produzir conteúdo repetido. Da mesma maneira que a Big Data tenta filtrar informações inverídicas. Não, a cloroquina não serve para a cura do coronavírus. Esse tipo de coisa é o que a Big Data tenta entender. Peraí, eu quero entregar a melhor informação da forma mais rápida, com maior variedade, mas também com veracidade. E por fim, último V. Uma pergunta? Deve. Uma pergunta não, só. É a agência Lupa, você conhece, né? Que eles têm esse trabalho de combater as fake news com notícias. Sim, isso muito faz legal. Muito legal. Exatamente. É a apuração de dados. Exatamente. É você apurar os dados, eliminando aquele tipo de informação e comunicando para as pessoas, olha, isso aqui não é verdade. É uma preocupação de quem trabalha com dados. É identificar o que é útil, e quando a gente descarta dados, a gente fala que é lixo, não é só uma informação que não faz sentido. É uma informação que não é verdade, que não é verdadeira. Aquilo também entra no basculho. Qualquer fake news é basculho. E aí, qual o grande V da Big Data? É tentar entregar informação de valor para os usuários, né? Todos os Vs que a gente viu até agora, que é o volume, a velocidade, a variedade e a veracidade, eles só vão oferecer benefício para quem usa se eles forem realmente significativos, se eles tiverem algum valor. Então, se eu estou ofertando, por exemplo, se eu tenho um grande volume de dados, eu tenho um site sobre alguma coisa, e eu estou oferecendo para o meu público, sei lá, um site de notícias. Eu estou oferecendo para o meu público determinado conteúdo, o que eu tenho que me preocupar? Em entregar não só dados, mas informações que gerem conhecimento no meu público. Então, eu tenho que trabalhar com valor, eu tenho que entregar um grande volume de informação para ele, mas informação útil. Eu tenho que tentar entregar numa rapidez muito grande, eu tenho que entregar essa informação numa velocidade muito grande, eu tenho que ser ético, entregar, não trabalhar com fake news e oferecer muita variedade de conteúdo para essas pessoas. E isso tudo é feito com valor. Quando você se preocupa, você tem um grande volume de informação e você se preocupa com velocidade, veracidade, variedade e volume, você está trabalhando valor. Automaticamente você está trabalhando valor. Você está agregando valor para aquela informação. Agora, onde encontrar essa informação? Eis a questão. Estamos falando sobre Big Data. Tati, mas onde estão essas datas? Vamos entender, então, como que a gente encontra essas datas, esses dados. Essas fontes de dados, né, onde esses dados estão, eles podem estar em vários lugares. O primeiro deles, aí a gente está falando já de como você apura os dados, é o Google Analytics. Alguém já entrou alguma vez no Google Analytics, pessoal? Eu já, Tati, no estágio, na Cubo. Então, e RD Station também. O que tem no Google Analytics e no RD Station? Conta pra gente. Basicamente, bastante dados que você
É tipo uma pesquisa, né? Ou também, não sei se está certo o jeito que pronunciei, sobre aquelas palavrinhas-chave para melhorar o tráfego. Exatamente, exatamente. Ele vai filtrar conteúdos te entregando o que é mais importante você saber. Relevante. Relevante, exatamente. Ele tira o basculho e te entrega só o que é a nata da informação, o que realmente você precisa ter. Outro site aqui que também é bem interessante é o Google Trends. Vocês conhecem o Google Trends? Não, eu não É conheço, um dos que eu não. mais uso. Vou mostrar aqui o Google Trends, então, para vocês. Não está aqui, vou aproveitar para mostrar eles. Que também é um tipo de fonte de Big Data. Tá aparecendo a tela para vocês, o Google Trends? Ou ainda tá aparecendo? Assim, Tá, não tá tá? aparecendo. O Google Trends, gente, ele consegue reunir. Entendam que a Google é uma grande Big Data, né? E o que o Google Trends faz? Ele vai filtrar, ele vai fazer esse processo que a Big Data faz de filtrar as informações e te entregar só o que há de mais importante. Então, olha só, veja o que o mundo está pesquisando. O que a galera está pesquisando? Isso aqui é muito usado, o Google Trends é bastante usado para quem trabalha com produção de conteúdo e quer entender os assuntos mais falados no mundo. Então, olha só. Aqui tem, de acordo, por exemplo, com o país, nos Estados Unidos, o assunto que está bombando lá é futebol. Futebol é futebol americano. Copa do Mundo é nesses assuntos aqui, ó. Nos últimos 7 dias, Copa do Mundo foi um assunto. Aqui, ó, nos Estados Unidos, Taylor Swift e Kim Kardashian foi um assunto muito procurado. E aí você consegue ver a informação que você quiser aqui. Vamos digitar uma palavra, um termo? Alguém fala aí uma palavra para a gente pesquisar. Qualquer palavra. Vamos pesquisar aqui. O que o mundo está falando, está pesquisando sobre esse assunto? Coronavírus, Big Brother. Vamos de coronavírus. Ó, coronavírus. O que o mundo está pesquisando sobre coronavírus? Vamos ver. Ó, ele vai filtrar para a gente. Ele vai fazer o trabalho da Big Data. Ó, nos últimos... Deixa eu ver. Nas últimas 4 horas. Vamos ver. Como é que tá a busca? Interesse ao longo do tempo. Muita gente, 4 horas também não. Vamos botar 30 dias, vai, 30 dias. Como é que tá a pesquisa por coronavírus nos últimos 30 dias? Ó, agora deu uma caída. 13 de março deu uma caída. Dia 12 tinha mais gente pesquisando sobre o assunto. E aí você consegue ver aqui, ó, quantas pessoas estão pesquisando. Quando foi o período que as pessoas mais pesquisaram sobre o assunto. Se eu botar, por exemplo, nos últimos 12 meses... Coronavírus, ó, no começo, olha só, março de 18 de abril a 12 a 18 de abril de 2020, olha como é que a galera procurava coronavírus, olha comparado com hoje. Procurava muito mais. Por quê? Porque ainda era uma novidade, a galera queria entender o que era coronavírus. Então a galera pesquisava muito mais sobre coronavírus do que hoje. Então esse dado você consegue botar aqui nessa ferramenta o tempo que você quer. Tá vendo? De 2004 para frente, você consegue personalizar o período e descobrir que em que momento as pessoas mais pesquisaram esse termo. Então, olha só, o coronavírus deu uma caída por quê? Porque a gente já sabe o que é coronavírus. E aí você consegue pesquisar por região, ó. Rondônia, Bahia, Goiás, Minas Gerais, ó. Interesses de pesquisa sobre coronavírus. Os lugares que mais estão pesquisando, as cidades, você consegue consultar, ó, consultas relacionadas. O que a galera está pesquisando mais relacionadas a coronavírus? Ó, em ascensão. O que a galera está pesquisando? Mortes coronavírus Brasil, aumento repentino. Ó, uma galera pesquisando sobre mortes coronavírus no Brasil. Coronavírus Brasil hoje, informações atualizadas sobre coronavírus. Mortes no Brasil, coronavírus nos Estados Unidos, coronavírus no Brasil hoje. Assuntos relacionados, ó, vacina contra poliomielite, também tem uma galera pesquisando sobre isso, a pandemia em si, né, o termo pandemia, o vírus coronavírus. Então, ele vai filtrando para você inúmeras informações, ele te dá muita informação aqui, ó. Por categoria, você consegue pesquisar, ó, arte, entretenimento, ciência, tudo. Pesquisar na web, aqui ele está olhando tudo, no Google inteiro. Mas ele pode classificar para você só busca por imagem, só busca por notícia, só busca por produtos, né, no Google Shopping, só busca no YouTube. Então é bem interessante, você consegue comparar um termo com outro, ó, coronavírus e, sei lá, Big Brother, vamos botar, coronavírus e BBB. Qual termo que está sendo mais pesquisado? Ó, o Big Brother está mais que coronavírus, gente. Olha só, o Big Brother está em vermelho, coronavírus está em azul.
Olha só, ele compara pra gente. Big Brother está sendo muito mais pesquisado do que o coronavírus. Olha a diferença. Então, muito, 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 muito. Isso aqui, por que isso aqui é interessante? E olha só que curioso também. Aqui, ó, isso aqui tá no período de 12 meses. Isso aqui, ó, até 9 de maio. Por quê? Porque aqui estava acontecendo Big Brother, a edição de 2020. Aí parou. Ó, agosto, setembro, não tem Big Brother, não tem ninguém pesquisando, ó, como é que caiu. De repente, ó, 10 de janeiro, opa, Big Brother vai começar. O que acontece com a pesquisa do programa? Sobe. Por quê? Porque o programa tá no ar. Até o dia 21 a 27 de fevereiro, por que tava bombando? Que foi quando a Carol Conká saiu. Depois que a Carol Conká saiu, deu uma ligeira queda, ó, nas buscas sobre o programa. Então, isso aqui, gente, isso aqui é uma informação. O Google pegou uma cacetada de dados sobre coronavírus e sobre Big Brother e ele me entregou uma informação lapidada. Isso aqui é uma informação. O que o Google fez? Ele pegou o dado coronavírus, o dado BBB e ele me entregou uma informação. E o que eu estou fazendo agora com vocês? Eu estou interpretando essa informação. Ele me deu um gráfico. Mas esse gráfico ele só vai fazer sentido se eu interpretar, né? Pô, peraí, por que aqui tem um aumento de Big Brother e aqui tem um aumento de Big Brother? Porque não tem Big Brother no meio do ano. Aqui, época de Big Brother, aqui é outra época. Por que aqui caiu a pesquisa? Porque Carol Conká saiu. Muita gente via ou procurava Big Brother por causa de Carol Conká. Ela saiu, caiu. Pronto, eu estou interpretando essa informação. Aí eu estou transformando essa informação no conhecimento. Hoje você pode sair daqui e virar para sua mãe, virar para sua avó e falar: vó, você sabia que as pessoas estão pesquisando mais sobre o Big Brother do que o coronavírus no Brasil? Você já tem essa informação. Por quê? Porque o tio Google gerou um dado, 2 na realidade, a gente apurou com a Big Data, ele transformou esse dado em informação e agora você tem conhecimento. Você já sabe que o Big Brother é mais pesquisado do que o coronavírus. Perceberam na prática, gente? O que é a Big Data na prática? Acabamos de ver um exemplo. Sim, muito maneiro. E aí, gente, não é só essas ferramentas que fazem essa apuração que são fontes de dados. Essas ferramentas, elas apuram os dados para a gente, né? Ela filtra as informações. Mas outras ferramentas fornecem isso para a gente, Facebook, o próprio WhatsApp, e-mail. Gente, o Instagram, quando você entra naquela parte do Instagram de Insights, acho que chama Insights mesmo, né? Acho que tá como Insights, porque eles mudam às vezes os nomes. É isso mesmo. Insights. Não é? Não tá Insights? Então, Insights. Das informações sobre quem viu. Exatamente. O que é o Insights? É justamente o processo que a Big Data faz. É pegar todos os dados que eles têm do seu sistema, da sua página, ou da página do seu cliente, se você for um social media, e filtrar e traduzir esses dados para você. Ele está dizendo para você alguma coisa. Ele diz, ó, aumentou em tantos por cento, diminuiu em tantos por cento. Ele deixa verdinho, às vezes, ó, verdinho, e vermelhinho quando cai. Ele está tentando te passar uma informação. Não é um dado qualquer. Ele tá querendo te dizer alguma coisa com isso aqui. Percebeu o que é informação de valor? Isso é informação de valor. Então, essas ferramentas, elas também estão te dizendo alguma coisa, elas também têm dados. O seu e-mail tem dados. Você também faz busca no seu e-mail para encontrar um e-mail específico, não faz? Isso tudo. E tem também o Open Data. Open Data são os dados do governo. O governo ele tem várias páginas, portal da transparência, páginas de org, né, essas organizações, sei lá, .org, que fazem parte do governo, que são instituições sem fins lucrativos ou então governamentais. Esses dados, eles também são públicos. Muitos dados federais são públicos, estão disponíveis para todo mundo. E também você pode fazer filtragem de dados. Você pode descobrir nessas plataformas de Open Data, por exemplo, como que está sendo tratado o dinheiro público do Brasil. Você pode ter acesso aos impostos, à obra, quanto que a obra do seu bairro saiu, quanto que de dinheiro foi injetado ali. Isso tudo é informação que está ali disponível para você. Isso tudo é a Big Data agindo, filtrando as informações e te entregando. Aí você vai interpretar.
O que a Big Data não faz é interpretar. Ela está te dando, ó, eu estou te ajudando aqui, eu estou selecionando o que é mais importante para você, mas você que vai interpretar. Agora, onde eu acho essas informações, o onde é aqui. São nessas ferramentas aqui. Agora, vamos conhecer os tipos de dados. Dei um exemplo de dado estruturado, vou trabalhar melhor isso aqui com vocês. O dado estruturado, ele traz muito mais informação para a gente. Para quem está interpretando esses dados, né? Peraí, eu quero transformar esse dado numa informação. O que esse dado vai me passar para eu poder entender ele como uma informação? Ele pode te passar, por exemplo, olha, localização de algum lugar. Por exemplo, o GPS, lembra quando a gente falou na aula passada sobre a internet das coisas, que o Waze, ele funciona porque tem vários aparelhos de GPS ligados te dizendo onde tem mais trânsito e onde tem menos trânsito? Isso aqui é uma filtragem de dados, são dados estruturados. Olha, eu estou identificando vários GPS, pegando esses dados, filtrando esses dados do GPS para entregar uma informação para você no Waze, para te dizer, olha, vá por esse caminho, não vá por esse. Então, localização é dado estruturado. Vendas, gente, quando você... Tudo relacionado à venda é dado estruturado. A gente vai falar ainda sobre isso de marketing digital, que é o funil de vendas, mas quando você está para vender alguma coisa para alguém, você faz... Não sei se aconteceu com vocês, você está numa página de alguma coisa, uma rede social, está acessando o seu feed, e aí alguém te sugere ganhar um e-book ou ganhar algum tipo de material gratuito. Só que para isso você tem que inserir os seus dados, seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Já passaram por isso? Eles vão te oferecer alguma coisa, você vai dar, eles falam, opa, peraí, eu vou te dar, mas você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone para mim. Alguém já acessou algum conteúdo assim, que você teve que deixar os seus dados em troca daquele conteúdo? Provavelmente já aconteceu. Por que eles fazem? Com certeza. Por que eles fazem isso? Porque eles querem ter as suas informações para poder te vender produtos depois. Então, na verdade, é uma troca. Olha, eu estou te dando informação, que no caso é o meu conhecimento sobre um determinado assunto, e em troca você me dá outra informação, que são os seus dados pessoais. E aí, eu uso, portanto, as informações estruturadas para vendas. A venda, essas vendas, ela vai te estruturar e vai te passar, por exemplo, uma listagem, essas páginas de captura, que é o que são usados quando libera um documento para você, um e-book, uma videoaula, seja lá o que for, elas são as landing pages, elas têm ali estruturadinho todos os dados de todo mundo que acessou. Todo mundo tem nome, e-mail e telefone de todo mundo estruturadinho ali. Você consegue, com aqueles dados, vender para aquelas pessoas. Por que você consegue vender? Porque os dados estão estruturados, eles estão organizados ali. Então, você sabe o que fazer com aquilo ali. É muito mais fácil você saber o que fazer. Não são informações desencontradas. Você tem e-mail, você tem nome, você tem telefone. Ponto final. Informação sobre o perfil dos clientes. Outra coisa, às vezes você vai fazer uma pesquisa que você consegue identificar o perfil daquelas pessoas. Por que as pessoas estão consumindo determinado produto? Às vezes, do nada, aparece uma pesquisa para você fazer na internet te perguntando: você está assistindo esse conteúdo por TV ou por celular? Tem vários tipos de pesquisa que a gente vê por aí. Essas pesquisas que a gente está passando algum tipo de informação nossa, isso também são dados estruturados. A gente quer entender o perfil de um determinado cliente. Dados estruturados, eles são encontrados nos bancos de dados que, para armazenar qualquer dado, eles precisam ser muito bem definidos onde cada informação estará. Ou seja, para que eu consiga acessar um dado, ele tem que estar organizado. Quem já trabalhou em agência, ou se Deus quiser ainda vai trabalhar, vai conseguir observar isso. A agência, ela tem uma intranet, que é um sistema onde cada pessoa que senta naquele computador vai ter acesso, e é um sistema fechado. Intranet, e aí não só a agência, eu estou dando a agência como exemplo, mas qualquer lugar que você for trabalhar, pelo menos lugares que tem computador, que tem conteúdos, né, gestão de conteúdo ali, tem muita informação, essas informações, elas precisam ser resguardadas, elas precisam estar seguras.
Então, são informações que fazem parte de uma intranet, ou seja, você só vai conseguir acessar aquela informação se for daquele computador ou se você tiver uma senha específica, né? São formas de deixar aqueles dados seguros. Quando você está numa agência e você entra na intranet dela, você vai observar que vão ter várias pastas, uma série de pastas, ou então programas de automação, né, lá no sistema, e que vão ter os dados todinhos dos clientes, dos clientes, pode ser que tenha, mas você vai encontrar esses dados organizados em pastas, por exemplo, ou agrupados de alguma outra maneira, como, por exemplo, nessa imagem aqui, tá vendo, ó? Empregados, ó, uma tabela aqui, por exemplo, de uma empresa que tem funcionários, aí ela tem os dados aqui organizados num software, né? Nome, sobrenome, endereço, CEP, telefone. A Estácio, gente, a Estácio, ela tem todos os dados de vocês, de todos vocês. Ela tem a Big Data dela com dado de todos os alunos que já estudaram na Estácio na vida. Tá ali, tá ali. E são dados que estão organizados por nome do aluno, por cidade, por endereço, por telefone, por e-mail. Os dados de vocês estão todos ali. E aí, como exemplo, tem, então, portanto, softwares de empresas, tem alguns softwares que são relacionados a isso, que é o ERP, o CRM, que é o de gestão de relacionamento com o cliente, onde você vai deixar todos os dados do cliente, né, nessa pastinha aqui. Você vai fazer uma pastinha com todas as listagens de clientes que você tiver, todos os dados deles. Sistema financeiro também, quem trabalha nessa parte de mercado financeiro, isso também envolve muito dado, bolsa de valores, tudo relacionado a finanças também são dados organizados. Quando você vai investir na bolsa, você vai fazer uma análise de dados. Você vai interpretar uma série de dados, uma série de números que estão ali à sua disposição. Sistemas de RH também, de empresas de recursos humanos, enfim, tudo isso costuma ter dados organizados. Né? Organizações formais costumam ter dados organizados, como, por exemplo, empresas. Dados não estruturados. Os dados não estruturados é o que a gente mais encontra nas redes sociais, gente. Tudo que a gente joga na internet, em rede social mais especificamente, são dados que podem não fazer o menor sentido para uma pessoa que pegar e abrir e ler uma mensagem. Vocês sabiam, não sei se vocês fazem isso, mas é uma prática que acontece muito, das pessoas usarem perfis de pessoas famosas, como Neymar, Anitta, como banco de repositório de conteúdos. Tipo assim, você quer salvar uma foto, aí você manda a foto pro direct do Neymar. Aí vai estar ali. Aí quando você quiser armazenar, você vai e tá ali a foto. Ou então você quer salvar, sei lá, um textão que você escreveu. Você pode usar o direct da Anitta e enviar o textão por ali. Vocês sabiam que as pessoas fazem isso? Com perfis de Instagram de pessoas famosas? Não. Vocês sabem por que isso acontece? Vocês imaginam? Do que fazer reporte. Não é com a intenção de fazer com que a pessoa leia. Não é uma intenção de provocar, nada de... É porque aqueles perfis... A Anitta, imagina quantas mensagens a Anitta não recebe por dia no direct dela. Imagina o Neymar. Imagina o Cristiano Ronaldo, que é um dos caras que tem perfil com mais número de seguidores no mundo. Imagina a quantidade de mensagem que ele não recebe, a quantidade de basculho que não tem ali. É muito. Ele não vai abrir aquela mensagem, ele não vai ler a sua mensagem, ele não vai ler. Então, como as pessoas sabem disso e elas querem salvar um conteúdo, para elas não usarem a sua própria memória, elas vão lá no perfil do Cristiano Ronaldo e elas enviam como se estivessem enviando, salvando mensagem e deixa ali, vira um repositório. Aí quando você quer ver alguma coisa que você quis salvar, você vai lá na sua conversa com o Cristiano Ronaldo e vão estar as mensagens todas ali. Tem uma galera que faz isso, gente, mas é muita gente mesmo. Ou seja, como que o Cristiano Ronaldo vai conseguir ter um diálogo com alguém no direct? Até ele achar a mensagem da pessoa que ele quer conversar, ele vai ter que ir no perfil da pessoa e clicar em mensagem, porque ele não acha. A parte de mensagem dele no Instagram é um monte de conteúdo, um monte de basculho de um monte de gente aí. Conteúdos inúteis, né? Então, os dados não estruturados, isso é para mostrar que isso aí é dado não estruturado, que o que o Cristiano Ronaldo vai fazer, o que o Neymar, o que a Anitta vai fazer com esse tanto de informação que vocês estão mandando para ela?
Nada. Não faz nada. Mas para você faz algum sentido. Então, as informações das redes sociais são lugares que a gente põe todo tipo de conteúdo. A gente usa para salvar coisa, como é o caso dessas pessoas. A gente usa para enviar uma mensagem aleatória. A gente faz qualquer coisa, a gente despeja qualquer tipo de conteúdo. Então, qual que é o grande problema disso? Para você encontrar uma informação é muito mais difícil. Quando a informação está no Google, está no YouTube, dependendo do lugar, você consegue dar uma filtrada pelo Google Analytics, pelo Google Trends, pelo RD Station. Mas determinadas redes sociais você não consegue fazer essa mesma filtragem e encontrar os conteúdos que você quer com a mesma facilidade. Por isso que são dados não estruturados. Porque fica tudo é muito orgânico, é muito desorganizado, tem muito de tudo ali. Uma empresa, ela consegue organizar os dados que estão ali. Ela consegue ter controle sobre eles. A internet você não tem. As redes sociais você não consegue ter controle. É dado o tempo inteiro. Então, por isso que é tão importante o uso de determinados códigos que a gente usa nas redes sociais, como as hashtags. Porque as hashtags ajudam a gente a encontrar uma informação relevante no meio de um monte de basculho. A hashtag faz isso. Por que existe a hashtag? Justamente para nos ajudar a encontrar um determinado conteúdo. A mesma coisa vale para os arrobas, né? É para isso, é para filtrar o que você quer diante de tanta informação. É isso, é basicamente isso. É bem complicado, gente. A minha tese de doutorado é sobre uma escritora daqui de Juiz de Fora, uma blogueira chamada Isabela Freitas. Não sei se vocês conhecem. Ela tem uma série de livros publicados chamado Não Se Apega Não. Ela começou com um blog, enfim. E aí eu tenho que pesquisar sobre a vida dela para poder fazer a tese. E quando eu pesquisava no Google, estava tudo lindo, maravilhoso. Consegui encontrar tudo. Agora, fui para a rede social procurar as coisas dela. Meu Deus! Eu tenho que cavar, ir lá no fundo das postagens dela. Aí é difícil, porque eu tenho que ler coisa por coisa. Por quê? Porque é uma infinidade, é uma dificuldade para você conseguir filtrar as informações e encontrar realmente só o que você quer. É muito difícil, gente, na rede social. É muito complicado. Dependendo do que você esteja procurando, é muito complicado. Ô, Tati, no Twitter, se você colocar o arroba e o nome e a palavra-chave, você também consegue, né? Não sei se você faz isso. Já fez no Twitter? O arroba, o nome e a palavra. Sim, também. Então, esses códigos servem para facilitar você encontrar informação num lugar onde você tem um monte de informação não estruturada. Associa, gente, não estruturado ao basculho. Isso acontece com os famosos que são cancelados. Quando alguém quer pegar alguma coisa ruim da pessoa, pega o nome, bota a palavra e... para ver se a pessoa falou alguma coisa comprometedora com essa palavra, né? Sim. Exatamente. É uma estratégia. É o que tem. São os recursos que tem. Aos poucos vão aparecendo outros recursos, porque o objetivo da Big Data é te entregar o máximo de conteúdo. Com velocidade, é lidar com todas essas coisas, né? Com variedade. E aí, é isso que eles querem fazer. Eles querem identificar, e aí já é uma coisa que não é da nossa área, muito mais da área do TI, mas a gente precisa saber que existe. O tempo inteiro, eles tentam organizar essas informações e criar outros códigos que facilitem a gente a encontrar a informação que a gente quer. Porque quanto mais o tempo passa, mais informação a gente tem. Gente, quando a gente tem muito lixo, o que a gente faz com o lixo da nossa casa? O que o caminhão de lixo faz? Ele leva para onde o lixo da nossa casa? Para onde vai esse lixo? Pro lixão, né? Pro lixão da mãe Lucinda. Vai pro lixão. Beleza. Só que, ó, tem uma parte do lixo vai pro lixão, uma parte do lixo é queimada, uma parte do lixo é reciclada. Hã? Não, eu falei reciclado, falei também junto com você, desculpa. Nada, reciclada, exatamente. Uma parte vai esperar que aí o tempo vai deteriorar, se for um canudo vai demorar anos e anos e anos para se deteriorar. Cada coisa tem o seu tempo, mas o lixo você consegue, se você quiser eliminar ele. Se você botar fogo, você elimina o lixo, né? Dependendo do que você fizer, se você botar numa máquina de triturar, você elimina o lixo. Agora, e a informação e os dados que estão aí? Como é que tem como você queimar um dado? Fala assim, nossa, aqui é lixo virtual, vou tacar fogo.
Não tem como. Então, o nosso lixo físico, a gente ainda consegue se livrar dele com uma facilidade um pouco maior do que o lixo virtual. E quanto mais o tempo passa, e quanto mais a gente acessa a internet, quanto mais facilidade a gente tem, quanto mais necessidade a gente tem, mais lixo virtual, mais dados a gente está gerando, mais a gente está aumentando a bolha da Big Data. Pensa bem, gente, hoje, 17 de março, é o dia que foi um dos dias que foi decretado assim, estamos em pandemia. A Estácio parou no dia 17 de março. Parou, foi nesse dia. Olha, não vai ter aula, estamos em pandemia. Tem 1 ano isso. 1 ano, há exatos 1 ano, entramos de fato em pandemia. Paramos tudo há exatos 1 ano. Em 1 ano, a gente está fazendo um monte de coisa de casa. A gente está trabalhando de casa, a gente está estudando de casa, a gente está mais à toa, então a gente usa mais as redes sociais, a gente usa mais outros sites, a gente acessa mais outros sites. Olha, as pessoas sabendo disso produzem mais, consequentemente, porque querem, porque sabem que tem público para consumir. Então, olha, só no último ano, a quantidade de dado que não foi produzido por conta da pandemia. Das pessoas estarem tendo que usar mais a tecnologia para poder se comunicar. Isso aumentou ainda mais os dados. Então, uma quantidade de dados é uma coisa de louco. E vocês precisam... E o tempo inteiro, essas pessoas do TI estão tentando encontrar maneiras de... Peraí, a gente tem que filtrar, porque vai chegar um ponto que a gente vai ter tanta informação. Como é que a galera vai encontrar esses dados? Então, a galera trabalha para isso. Vamos tentar organizar de modo que as pessoas encontrem o que elas estão procurando. Porque se a gente parar para pensar, é como achar uma agulha no palheiro, né? Se a gente for pensar na quantidade de informação que tem disponível. Porque hoje você consegue digitar uma palavra no Google e encontrar ela em menos de 1 segundo. Porque existe a Big Data. Porque existem pessoas trabalhando para otimizar ela. Com velocidade, com volume, com variedade, com veracidade, com valor. Outros tipos de dados que a gente tem, porque são muitos dados, né, gente? A gente tem várias formas de categorizar essa quantidade de dados que a gente produz. E aí tem 3 formas específicas que a gente pode classificar os dados. A primeira delas são esses dados que são os dados mais não estruturados, que são os dados da internet de modo geral, né, de sites que a gente acessa, blogs, portais, redes sociais também entram aqui na Big Data. Dados demográficos que a gente tem, então, por exemplo, quando você preenche um cadastro e você coloca nome, e-mail, endereço, CEP, todos esses dados. Vocês já viram a propaganda do Itaú, que o cara vira e fala assim, é prazer te conhecer, poxa. Aí ele fala, poxa, mas eu não sou famoso. Ele fala, não, mas seus dados são famosos. E tudo mais. Por quê? Porque é até ironia isso, porque a gente acaba deixando tanto dado, né, disponível aí nas plataformas. Então, dados demográficos sobre a gente, informações que a gente acaba preenchendo de todos os cadastros que a gente tem que preencher aí ao longo da nossa vida. Cada site que a gente entra, às vezes, obriga a gente a preencher um questionário novo com os nossos dados. Você vai fazer compra num site novo, você vai lá. Endereço, telefone, CPF e por aí vai. Dados comportamentais, muitos aqui desses dados comportamentais, eles são deixados nas redes sociais, né, sobre coisas que a gente gosta, discursos de ódio também poderiam entrar em dados comportamentais, enfim, coisas que a gente pratica, né, as nossas preferências, os nossos gostos, o algoritmo entende isso, ele entende isso. Então, esses dados que a gente acaba deixando por aí nossos, né, fazem parte do que a gente entende como social data. Social data são os dados da sociedade, né? Da galera que está aí disponível para quem quiser achar na internet. Temos outro tipo de dado, que é o enterprise data, que são dados mais estruturados, aquele dado que já é mais organizado, que já se tornou informação, que tem mais controle, que é o que a gente viu ali nos dados estruturados, os exemplos, que são muito comuns dentro do segmento de RH, de vendas, que é o quem trabalha com marketing digital faz a lista de clientes, né? Quando você faz aquela lista, a pessoa preencheu o e-mail, você já tem o dado, é um dado organizado, né? O enterprise data. Finanças, produção, logística, isso tudo entra no que a gente chama de enterprise data, que são esses dados que são mais organizadinhos, estruturadinhos e pertencem a um lugar, ele tem controle. Não são dados que estão totalmente públicos, né? Aqui, esses dados, eles são, não todos, mas
a maioria deles estão públicos. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet vai conseguir encontrar vários desses dados aqui. Já o Enterprise Data, ele já é, além de mais estruturado, ele já é mais controlado. Não é todo mundo que consegue acessar essas informações. Você precisa de uma senha, você precisa de um provedor, você precisa de alguma autorização para você acessar essas informações. E a gente tem a Personal Data, que são aquelas informações totalmente pessoais de você. Aqui a gente ainda está falando de grupos de pessoas. No Personal Data, são informações completamente pessoais, que estão diretamente relacionadas ao quê? À internet das coisas, que foi o nosso assunto na última aula. Lembra que a gente comentou que existia um grande problema na internet das coisas, que era a quantidade de informação que essas empresas teriam sobre nós? Porque o tempo inteiro é a sua geladeira, que eles vão saber o que você compra e vai estar lá na sua geladeira. É o seu café, eles vão saber o tanto que você consome de café. Tudo da Big Data, para a gente ter acesso a esses serviços inteligentes, a gente é obrigado a transmitir um monte de informações sobre a gente. Então, essas informações que são pessoais, né? Por exemplo, um smartwatch, quantas horas por dia você caminha, quantos passos você dá por dia, uma empresa pode usar essa informação de alguma maneira. Então, isso é um dado totalmente pessoal, é sobre você. E eles estão principalmente nesses produtos que são muito pessoais, como o nosso celular, né? O nosso celular é uma coisa só nossa. Ninguém tem um celular igual ao nosso. Nenhum dado de celular vai ser igual ao nosso. Cada celular recebe uma mensagem diferente, vai ter um grupo de armazenamento de dados diferente uns dos outros, porque a gente insere no nosso celular dados totalmente diferentes uns dos outros. Então, é um dado totalmente pessoal. Isso aqui é informação que tem aqui, smartwatch, smart TV, carro, geladeira, são informações, são internet das coisas, mas são muito pessoais. Mas vão ser úteis também. Mas a gente tem esses 3 segmentos, né? Um mais social, um mais empresarial e um mais pessoal. A gente também pode segmentar os dados, que são muitos, dessa maneira. E aí, o que a gente faz? Falamos muito sobre dados, né? Fizemos uma análise de dados ali com aquele exemplo do Big Brother e do coronavírus, mas vamos reforçar isso aqui, porque isso aqui é importante para o marketing. Se você tem muito dado, você, ok, a Big Data vai selecionar e vai filtrar esses dados para vocês. Mas, além de organizar essas informações, você precisa interpretar elas. A gente vai chegar no momento que a gente vai falar sobre métricas aqui, que é o quê? É você saber administrar toda a informação que você está recebendo, né? Dados, estatísticas, analytics e tudo mais de redes sociais. De nada adianta o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook te fornecer uma caralhada de dados se você não souber interpretar aquilo. Ele vai te oferecer dado organizado? Vai. Mas, se você não souber interpretar e dizer, não, ele está dizendo que é para eu fazer mais do que isso e mais isso do que aquilo. Se você não souber tomar decisão, de nada vai adiantar. Aqui tem um exemplo, ó, Big Data, os dados estão todos misturados. O Analytics, que poderia ser, por exemplo, o Google Analytics ou Insights no Instagram, ele vai organizar aquela informação para você e vai te entregar ali, naqueles insights. Ó, sua página teve tantos acessos, teve um crescimento de tantos %, você teve um alcance de tantos % em 7 dias. Beleza, ele te deu as informações. Agora, o que você vai fazer com esses dados? Aí é uma interpretação sua. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma página no Instagram e que todas as fotos que você poste com o seu cãozinho de estimação, Lulu da Pomerânia, com o seu gatinho persa, todas essas fotos, elas dão muito mais curtida, elas dão muito mais comentário, ou seja, você tem um engajamento muito maior do que uma foto que você posta, deixa eu ver, sei lá, na praia. Você tem mais engajamento nas fotos que você posta com o seu animalzinho de estimação. O Analytics, ele não tá dizendo isso para você. Fulano, posta mais foto com gato e cachorro que tá dando certo. Ciclano, para de postar foto de praia que ninguém quer te ver pelado, não. Ele não vai falar isso para você. Ele vai te dar as informações. Olha, aqui tem mais gente curtindo isso aqui.
Aqui não tem tanta curtida. Então, o que você vai fazer? Você vai ver e você vai interpretar. Caramba, se tem muita gente curtindo foto minha com animal, eu vou postar mais foto com animal. Se tem pouca gente curtindo foto minha na praia, eu vou postar menos foto na praia. Você tomou uma decisão. Você fez a análise dos dados que ele te entregou. Ele lapidou com a Big Data, te entregou e você... Gente, engasguei. E você interpretou. Então, cabe não só o sistema, mas cabe a nós também, enquanto profissionais, né, saber interpretar esses dados, saber dar continuidade a esse processo aí de Big Data, né? E aí, todo trabalho de marketing e vendas existe um padrão de comportamento. Esse exemplo que eu dei do gato e do cachorro é isso. Caramba, tem muita gente curtindo tal coisa. Se tem muita gente curtindo tal coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquela coisa, porque isso está funcionando. Então, eu vou continuar fazendo. O que a gente tem que entender é que a gente precisa identificar padrões. Se tem um tipo de postagem que está funcionando, eu vou fazer bastante postagem daquela, porque é aquilo ali que está bombando. É você saber identificar esses padrões. Isso quem vai fazer para você não é a plataforma, não é a Big Data, é você. E aí a gente consegue perceber isso por meio dessas informações que a Big Data oferece para a gente. Aí a gente consegue monitorar o quê? Qualquer desvio, seja para algo positivo ou negativo, seja para uma foto, um vídeo, um post que a galera está curtindo mais ou menos. Ou seja, a análise do dado cuida de encontrar esses padrões de comportamento para você poder depois monitorar. E aí, quando houver qualquer mudança, você vai ser alertado para tomar uma decisão. Ou seja, o próprio Analytics, ele vai informar. Ele, por exemplo, informa na maneira de porcentagem, né? Cresceu tantos por cento, caiu tantos por cento. Ele está te dando uma informação. Aí você tem que monitorar. Caramba, eu preciso trabalhar em cima disso para a semana que vem esses números não caírem. Então, também é muito de você agir a partir daquele número que está sendo entregue para você. Porque Analytics não é só você ter ali tudo bonitinho, estatística, tudo bonitinho ali. Não, você tem que usar aquilo ali a seu favor. Se tudo que a gente faz... Agora, olha só a conclusão que a gente pode chegar, então, diante de tudo isso que a gente viu, gente. Se tudo que a gente faz gera dado e as pessoas são previsíveis, porque elas são previsíveis, não é à toa que os conteúdos na internet viralizam, que são várias pessoas querendo ver a mesma coisa. Quer dizer que a informação que a gente gera por meio das nossas atividades pode nos ajudar a compreender melhor o que a gente faz e como a gente faz. Eu já identifiquei que vocês, quando vocês preencheram aquele formulário, que é uma galera que gosta muito de tomar refrigerante. Muitos disseram que vai ter, com certeza você vai encontrar no lixo refrigerante. A partir disso, eu já consigo pensar num monte de coisas que dá pra gente fazer. Inclusive que quando a gente for se encontrar pessoalmente, vai ter refrigerante no nosso encontro. Não vai faltar o refrigerante. Então, não é? Então as pessoas são previsíveis. Olha só, vários de vocês responderam a mesma coisa. Refrigerante, estava em várias respostas ali. Então, olha só, eu estou identificando padrões. Eu já identifiquei padrões. Pô, se a maioria toma refrigerante, então se a gente fosse encontrar pessoalmente, eu vou levar refrigerante. É isso, é saber ter acesso à informação, e a gente tem muita, e eu levo essa reflexão para vocês, a gente tem muita informação hoje, de tudo, de tudo. O tempo inteiro você tem muita informação. Como que você está usando essa informação? Como que essa informação está chegando para você? Vocês sabem por que tem tanta gente vendendo curso online? Vocês sabem por quê? Que muita gente está ganhando dinheiro e muita gente está produzindo curso online? Aí muita gente fala assim... Porque as pessoas pesquisam isso? Hã? Porque as pessoas pesquisam sobre isso? Porque as pessoas pesquisam sobre isso, mas o que acontece? As informações, por exemplo, você vai fazer um curso de tráfego pago. Exemplo, tá? Eu quero fazer um curso de tráfego pago. Você tem disponível gratuito para você em várias plataformas tudo sobre tráfego pago. Só que essas informações, elas são gratuitas, mas elas são dispersas. Uma tá aqui, outra tá aqui, outra tá aqui. Uma vai estar, às vezes você vai assistir uma videoaula gratuita no YouTube, aí você vai ver um videozinho de uma live no Instagram.
Aí você vai encontrar um texto interessante num blog sobre o assunto no Google. As informações, elas estão dispersas. Quando uma pessoa lança um curso, o que ela faz? Ela nada mais faz do que organizar essas informações. Ela organiza essas informações, ela cria um método com essas informações organizadas, listadas, e dá um suporte para você, se você tiver alguma dúvida. Ela organiza a informação, ela direciona a informação e ela te oferece um suporte. Pronto. Mas a grande parte das informações dos cursos online que você tem, elas estão disponíveis para você online. Elas já estão de graça para você. Você não precisaria comprar o curso. Mas por que as pessoas compram? E compram. Eu trabalho com isso, eu sou coprodutora. Eu vejo isso acontecendo. Eu ganhei, semana retrasada, eu ganhei R$2.300 em menos de 24 horas. Com curso online. Por quê? As pessoas compram. Informações que estão disponíveis aí. Então aí, a pessoa poderia, sei lá, ter visto um vídeo no YouTube, ter assistido um blog, poderia. Mas ela compra porque é uma informação organizadinha para ela, prontinha, ó, só lê, tá tudo aqui já no esquema para você. E a pessoa lê. Então, saber organizar e ganha dinheiro com isso. Então, saber organizar a informação, interpretar dado, isso vai te ajudar muito a saber vender e a entender o comportamento das pessoas, entender o perfil dos consumidores. Ter noção sobre Big Data é importante por conta disso, tá? Mas a gente ainda vai falar muito sobre essas outras coisas, é porque a Big Data é a base, é entender que existe um mundo de informações e que a gente precisa saber identificar o que é basculho e separar o basculho daquilo que é importante de fato para a gente. E saber interpretar. Beleza, gente? Eu vou deixar aqui para vocês, nos slides aqui, esses casos que são bem interessantes de vocês lerem, que mostra como que a Big Data ela consegue agir, né? Tem alguns exemplos práticos. Por que a empresa de entregas, UPS, proíbe seus caminhões de dobrar à esquerda e diz economizar milhões com isso? É uma reportagem bem legal, eu não vou ler aqui porque ela é grande e tal, mas vou deixar o link para vocês aqui. E vale a pena vocês darem uma olhada. Tem essa reportagem e tem uma outra também, que é um grupo de concessionárias dribla crise com ferramenta de inteligência de mercado. Muito interessante também. Então, recomendo que vocês deem uma lida nessas reportagens para poder ver como é que a Big Data pode ajudar, na prática, uma empresa ou uma pessoa, tá? Bem legal mesmo. E aí, qual que vai ser a atividade de hoje para a semana que vem? Eu quero que vocês assistam. Eu já pedi para vocês assistirem, mas eu vou reforçar agora como uma atividade. O filme O Dilema das Redes, já falei 500 milhões de vezes sobre esse filme, mas é porque ele é extremamente importante para a nossa disciplina. Não tem como ninguém terminar essa disciplina sem assistir esse filme. Então, eu quero que vocês assistam e vocês façam uma resenha crítica desse filme. Vocês vão escrever o que vocês entenderam, sobre o que o filme fala. E, diante de tudo que a gente conversou nas nossas últimas aulas, o que esse filme quer dizer? Que mensagem que ele quer dizer pra gente? Vocês vão assistir o filme. Quem já assistiu, assiste de novo. Assiste de novo que com outro olhar. Assista com o olhar de profissional. Não assista com o olhar de consumidor. Assista com o olhar de profissional. Assista pensando... que muitas vezes a gente assiste, a maioria das pessoas que assiste O Dilema das Redes, assiste com o seguinte pensamento: caramba, olha como é que eles estão me usando. Olha como é que eu estou disponibilizando meus dados. Que loucura. Vou anexar no Teams. Alguém perguntou, vou sim, para semana que vem, isso. Vou deixar tudo lá no... Não, no Teams não, vou deixar no Classroom, no Google Classroom, que é onde eu deixo as tarefas. Tudo lá no Classroom. Vai estar lá. Mas posso deixar no Teams também, não tem problema não, deixo aqui também. Posso abrir aqui e vocês botarem as tarefas aqui, sem problemas. Vou fazer nesse esquema, acho até mais fácil, pode ser. Enfim, quando a gente assiste a primeira vez o Dilema das Redes, a gente vê muito como consumidor e a gente se preocupa, meu Deus, meus dados, não sei o quê. Assista como uma empresa, com o olhar de uma empresa. Caramba,
quantos dados eu posso conseguir a respeito de alguém? Como que eu posso usar isso a meu favor? Tenta mudar a perspectiva também. Não é só olhar pelo lado do consumidor, mas também olhar pelo lado de uma empresa. Porque vocês vão aprender marketing digital, muito provavelmente vão trabalhar com marketing digital em algum momento da vida de vocês, e vocês precisam entender que as coisas funcionam dessa maneira. Então, eu vou fazer com que... Ô, Bruno, eu vou abrir uma tarefa no Teams aqui para vocês disponibilizarem aqui. A partir de amanhã eu vou abrir no Teams, tá? Aí vocês colocam a resenha no Teams. Eu vou explicar tudo direitinho. Vou deixar as informações e os slides tanto lá no Classroom, como eu sempre deixo no Classroom. E a tarefa eu vou abrir aqui no Teams para vocês irem colocando as resenhas aqui, tá? Para a semana que vem. Assistir o Dilema das Redes e comentar. Assiste. Eu já vi. Assiste com outro olhar. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta aqui que tenha passado? Alguma coisa? Diga. O Saulo pediu para te avisar que ele perdeu o pai e não pôde participar da aula. Ele o quê? Perdeu o pai dele. Ah, meus sentimentos para ele. Deseja, por favor, meus sentimentos. Uhum. Ele tinha comentado que ele não estava muito bem. Eu não imaginei que tivesse acontecido isso. Lamento muito. Mas tudo bem, coisas que infelizmente acontecem. Bom, respirando fundo, mais alguma questão, gente? Ficou alguma dúvida? Fiquem à vontade. Algum comentário, alguma dúvida? Eu costumo falar, eu não fico lendo muitos chats na hora, por isso que eu não dialoguei na hora com vocês, mas fiquem à vontade também para mandar áudio, fazer pergunta. Tati, a atividade que você ia passar é essa do filme apenas ou vai ter outra? É a do filme. Se tivesse outra. Ah, É show. filme. Beleza. Tá bom? Show de bola. Ô, Tati, Oi. esse filme aí, onde que eu consigo ver ele? Na Netflix. Ah, tá. Ele tá na Netflix. Ele é um original Netflix, se eu não me engano. Tá? É fácil de achar. Gente, quem não tiver Netflix, posso passar um site super ótimo que com certeza deve ter também. E é grátis. Show, Hanna. Deixa o link pra gente lá no grupo. Sim, eu boto lá, Tati. Beleza, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Então tá bom. Semana que vem a gente já passa para uma outra etapa da nossa aula. A gente vai falar sobre e-branding, vamos falar sobre construção de marca, vamos começar a entrar mais no mundo do marketing, vamos sair um pouquinho da tecnologia e vamos entrar um pouquinho mais no mundo do marketing a partir de semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, chama lá no WhatsApp. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai ter parte prática? A gente vai fazer campanha, alguma coisa do tipo? Trabalho e avaliação. Eu bem que gostaria. Esse era o meu objetivo. Porém, a gente tem que seguir as normas da V1, né? Da V1, a V2 e tal. E dentro dessa dinâmica, eu vou passar algumas atividades, mas eu não posso. Por mim, gente, eu nem aplicaria prova. Eu passaria só um trabalho. Eu vou tentar ver se eu consigo aplicar uma atividade prática para valer, ou que seja na V1 ou na V2, no lugar da prova, ou para complementar a prova. Porque a gente tem muito pouco ponto de atividade prática e muito ponto de prova. Mas eu acho que a atividade prática é muito mais importante do que a prova. Também então, acho. a minha vontade é passar atividade prática. Mas eu também não posso passar uma atividade prática muito gigante para vocês, e aí vocês não ganharem nada com isso. Entendeu? Ganhar, sei lá, um ponto. É sacanagem, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo... Melhor ganhar conhecimento que ponto. Não, sim, mas a gente vai chegar no momento que eu vou passar uma atividade. Não vai ser uma atividade que vai valer tanto quanto uma prova. As provas, elas vão valer mais. Não é uma escolha minha. Se eu pudesse escolher, eu botaria muito mais trabalho. Mas com certeza vocês vão fazer uma atividade prática relacionada a redes sociais quando a gente estiver chegando nesse conteúdo. Inclusive, eu já tenho até o cliente já para vocês. Até isso eu já tenho. A questão que eu não resolvi ainda, que eu estou vendo, é a questão da pontuação e se vai ser a V1 ou a V2. Fora isso, que vocês vão fazer, vai ter sim, tá? Show, obrigado.
Gente, beijo. Diga. Sobre avaliações, como é que funciona as provas? Está tendo prova mesmo? É porque eu fiquei sem estudar no passado e estou meio por fora ainda desse formato. São provas no Google Forms ou no questionário do próprio Teams. Igual, da mesma forma que você preencheu esse questionário agora, no começo da aula, eu vou disponibilizar na hora da aula. Vocês ficam aqui na plataforma, vocês entram aqui, me dão boa noite, ó, estou aqui. Eu vou mandar por aqui o link do formulário. Vocês vão, fazem a prova no formulário. Terminando de fazer a prova, vocês me avisam aqui, Tati, terminei. E aí eu vou corrigir por lá, pelo Google Forms ou pelo formulário do Teams. Normalmente eu uso o Google Forms para isso. É assim que está funcionando as provas, tá? Mas aí eu não sei como é que vai ser a V2, porque, por exemplo, obrigada. É banco de questão, então a gente já não está tendo acesso a banco de questão, a gente está botando... eu lembro. Assim. Então, por enquanto, eu ainda não sei como é que vai ficar esse esquema da V2 ainda, tá? Mas eu vou atualizando vocês. De qualquer maneira, essas atividades que vocês estão fazendo vão valer ponto. Vão valer para alguma coisa. Então, façam a atividade, tá? De alguma maneira, vocês vão ser beneficiados por fazerem essas atividades. Show, Tati. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. Mais alguma coisa, gente? 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite. Beijos. A partir de amanhã o conteúdo tá lá no Classroom, tá? E a partir de amanhã também tá aqui no Teams para vocês botarem as questões, a resenha. Beijo, beijo, beijo. Tati. Boa noite. Valeu, Tati. Obrigado, tá? Nada. Tchau, tchau.